Hoje eu vou falar sobre a mobilidade de crianças jovens e suas realidades e a sua materialidade diária. E esse artigo eu escrevi alguns anos atrás com Christensen, mas eu continuei essa pesquisa após sua publicação inicial. Eu gostaria de começar com essa fala de Uri, na qual ele fala sobre a relação entre objetos e mobilidade. Eu vou dar um instante para vocês lerem. E eu vou fazer outras referências a essa citação ao longo da minha apresentação. Eu vou falar sobre a abordagem à mobilidade das crianças e no Minority World, principalmente no Reino Unido e na Alemanha, o estudo da mobilidade das crianças tem se concentrado principalmente nas atividades corpóreas, físicas, de transporte das crianças, por exemplo, entre escola e trabalho, escola e casa, entre outras atividades extracurriculares. E nossa análise se focou principalmente na característica independente dessas jornadas. E a pesquisa também fez várias contribuições sobre o entendimento dos padrões de mobilidade das crianças e como ele se alterou nos últimos anos. Principalmente, conforme as crianças ficam mais independentes a uma idade mais jovem e um espaço mais limitado. Com relação à independência das crianças, estamos falando da sua mobilidade desacompanhada de um responsável. E nós entendemos que as limitações na mobilidade infantil criam outras limitações sociais, de bem-estar, ambientais, e também é preciso, e portanto chegamos à conclusão de que é preciso aumentar a mobilidade infantil. Ao mesmo tempo, essa abordagem foi muito criticada por causa da noção de independência. Nós tivemos uma abordagem desenvolvimentista sobre a independência das crianças, conforme elas crescem e se tornam adultas, mas desse ponto de vista crítico, a mobilidade das crianças, as noções de dependência e mobilidade das crianças não discutem, na verdade, toda a sua profundidade. Outros estudos também usam a noção de interdependência, de companhia e focam em entender as práticas de mobilidade, as experiências de mobilidade das crianças. Também analisamos o papel dos pares dessas crianças, de outros adultos e de tecnologias, por exemplo, celulares. Nossa pesquisa foi feita com uma tendência mais qualitativa e analisamos crianças com relações de interdependência diferentes umas com as outras e com os adultos. Mas mesmo essa abordagem ajudou a identificar duas lacunas. Uma delas é o foco nas crianças que têm idade para ir à escola já, e negligenciando os bebês e as crianças na pré-escola. Outro foco são outros movimentos que as crianças fazem em suas vidas, além daqueles de ir para a escola e de ir para casa. A partir daí, pensamos na mobilidade das crianças de um ponto de vista que foi desenvolvido por alguns estudiosos
E em seus estudos, eles levantam que existem vários tipos de movimentos e eles são interdependentes e nós temos que integrar essas formas diferentes de movimento. Então, do ponto de vista da viagem física, os micro-organismos, os objetos e como eles se movem, também vamos para as formas mais imaginativas e criativas de criar imagens e se transportar através desses pensamentos. Portanto, essa perspectiva da mobilidade nos leva também à noção de circulação e de não somente o movimento, mas a falta de movimento, o bloqueio dos movimentos. Eles também são relevantes para entendermos a circulação dessas pessoas. A nossa teoria também foi influenciada pela nova onda de estudos sociais das crianças. E chegamos a um modelo híbrido de infância, onde entendemos as dicotomias da infância, da natureza, da cultura, da tecnologia, da estrutura de agência, mas também precisamos entender as suas interações não só com os humanos, mas com aquilo que não é humano. E levantamos uma abordagem focada na estrutura de agência local em geografias de crianças e o questionamento é o que acontece com o escalamento das geografias de crianças se as crianças são vistas como nódulos nas conexões materiais que são incorporados e percebem e agem e se expressam e se conectam com outros humanos, mas não são completamente conscientes de sua autonomia. Então, o foco nas mobilidades das crianças é o que nos permite estabelecer essas conexões entre o material e as crianças. Quando vistas desse ponto de vista, temos que incluir a família, o lugar, o contexto no qual ela vive, e as vidas dessas pessoas parecem estar interconectadas, transpondo a possibilidade de percepção das crianças. E para que essas conexões aconteçam, precisamos não só pensar nos movimentos das crianças, mas nos movimentos de outras coisas, objetos, pessoas, políticas e informação, e como elas circulam ao redor das crianças. E na abordagem das vidas de crianças jovens, desse ponto de vista, pensamos que primeiro existe uma característica interdependente de práticas da família que envolvem a mobilidade das crianças. Em segundo lugar, temos o papel da materialidade das tecnologias na formação das experiências das crianças. E precisamos observar essas materialidades e como elas acontecem em termos práticos. Agora, vou mostrar para vocês alguns relatos etnográficos. O primeiro dele é focado em pulseiras. O primeiro foi feito no Chile e o segundo na Inglaterra. Em 2010, eu estava trabalhando no Chile em um projeto que chamava Mobilidade Cotidiana e Desigualdade Cotidiana. Tínhamos crianças entre 2 e 6 anos de idade e, nesse contexto, conhecemos Lara. Sorry, I can't share the video now. Estou tentando mostrar um vídeo para vocês.
Sorry, we can't see the video now, but I will. Eu não consigo passar o vídeo agora, mas eu vou contar para vocês sobre isso. A Lara tinha 2 anos de idade, morava com a mãe e com a avó em um apartamento no centro da cidade, numa região bem agitada. E a Lara tinha suas atividades diárias e eu fiz essas atividades diárias com ela. E uma das vezes, quando a mãe buscou ela na creche, isso foi logo a seguir de uma festa que ela foi no final de semana. E agora a mãe recebeu um presentinho, uma sacolinha de presente, de brinde dessa festa. E antes de... E no caminho para casa, ela percebeu que tinha uma pulseira rosa que estava dentro do saco e foi a coisa que mais chamou a atenção da criança. Ela colocava e tirava a pulseira e tocava as plantas, as paredes com a pulseira. E isso foi antes dela sair para a rua. Enquanto ela esperava o ônibus da escola, ela ficava brincando com a pulseira. E quando o ônibus chegou, ele estava muito cheio, com muita gente de pé. E a mãe encontrou um assento e colocou a filha no colo. E ela ficou observando o foco da Lara naquela pulseira, tirando e colocando, e ela nunca parava de encostar na pulseira até que ela caiu no sono no ônibus. Então, a pulseira da Lara, na verdade, não era algo que permitia ela ter mobilidade. E ela nem deve lembrar mais dessa pulseira, mas quando a Lara encontrou a pulseira, houve uma conexão, um vínculo foi estabelecido ali. E conforme a Lara usava essa pulseira, ela se conectava à mãe, à festa, à dona da festa. E isso levava ela transportava a Lara a um lugar diferente. E a pulseira tinha vários papéis. Alguns desses papéis podiam ser observados na prática. Conectava a Lara à festa, apesar dela não estar mais na festa. E, na verdade, estendia a presença da sua amiga. Ela lembrava da amiga e ajudava ela a ignorar um monte de coisa que acontecia no ônibus. Por exemplo, os cheiros, o barulho, etc. e tal, ao ponto que ela pôde dormir. E conforme eu observei, essas relações já existiam antes mesmo da festa. Agora, o segundo relato é sobre uma pulseira diferente, chamada Cara. Conforme eu trabalhei na Inglaterra, em uma cidade pequena, trabalhando na minha pesquisa do PhD, eu trabalhava com crianças entre 0 e 5 anos de idade e suas famílias. E eu comecei a perceber que várias daquelas crianças que eu conheci, daqueles bebês que eu conheci, eles usavam pulseiras, assim como seus avós, seus pais, e eu comecei a perguntar sobre essa pulseira. E me falaram que, na verdade, é um símbolo da religião Sikh, da Índia. E eu não conhecia isso porque no Chile não é algo muito comum, não se encontra muitos indianos lá, mas pelo menos não tanto quanto na Inglaterra. E aí eu acabei aprendendo que esse era um dos símbolos, dos 5 símbolos fundamentais da religião Sikh. E essa pulseira havia sido trazida pelos avós quando eles foram para Punjab, na Índia, em uma viagem, e eles trouxeram aquele presente de volta para sua neta. A cara era um objeto que se moveu com os avós e foi até os netos. E essa pulseira passa a acompanhar as crianças em todos os seus movimentos, se tornando parte das crianças. É como se fosse um híbrido de algo mineral, orgânico e humano, criando vínculos familiares, mantendo esses vínculos. Ao mesmo tempo, essa pulseira lembrava dessa viagem recente dos avós, onde ela foi comprada. Isso remete também a movimentos mais antigos, de imigração, por exemplo, dos seus avós. E conforme essas crianças usavam cara, isso era algo muito fácil de perceber naquela cidade. Então, é preciso pensar como a religião Sikh e os seus costumes se transformaram, se atualizaram e atravessaram continentes, fronteiras. E a cara ultrapassou as escalas geográficas
sem perder a sua significância, e ganhando novos significados. Ela remete a movimentos mais antigos de viagens, de migração, e eles estão contidos nessa pulseira cara. E a terceira história acontece na Inglaterra. E quando eu estava lá, eu pensava, o Reino Unido estava envolvido no conflito militar no Afeganistão naquela época, e eu queria encontrar rastros desse acontecimento. Até que encontrei Horácio, uma criança de 2 anos. E os pais deles estavam no exército. Ele morava principalmente numa base militar na Inglaterra, e quando ele tinha 6 meses de idade, ele foi mandado para uma base militar no Afeganistão. E a gente fazia sessões via Skype para poder conversar, e ele se desenvolveu muito nesse período, quando ele viajou. E quando ele voltou, eu já era capaz de manter uma conversa com ele. Mas existiam raras oportunidades por causa do fuso horário de falar com ele. Então eu deixava... o Horácio ia para a cama, assistia um pouquinho de televisão, e os pais traziam um iPad para ele fazer o Skype. E o Horácio já entendia que ele conseguia enxergar o pai através do vídeo e que ele podia falar com ele. E também os e-mails, né? O pai mandava fotos com frequência para a mãe mostrar para o filho, e ele entendia, a partir dessas fotos, onde que o pai estava. E a gente então andava por ali, e era bastante difícil, e a gente enviou também algo para ele fazer alguma coisa, que ele colocou em um pacote, levou para o correio. A gente disse, vamos levar ele para o seu papai agora. E quando ele então mostrava isso na câmera, quando conversava com o pai. Há pessoas ilustradas nesse relato que eu gostaria de mencionar. Primeiro, como que as mobilidades mobilizavam esses eventos ocorridos no Afeganistão na vida dessa criança pequena de uma forma doméstica, né? E ao mesmo tempo mobilizava também a vida dessa criança com relação ao pai. Em segundo lugar, nesse relato, vemos uma série de movimentos interdependentes, de mobilidades combinadas na experiência da criança. E, por exemplo, indo ao correio para deixar o pacote, ou a viagem do seu pai ao estrangeiro. Todas essas formas de movimento não estavam separadas, e sim integradas na experiência do Horácio e da sua família, e da experiência da separação física. E um terceiro ponto que eu gostaria de discutir, que todas essas formas de mobilidade, como Skype, telefones celulares e tablets, o pai e a criança, eles conseguiam manter contato, ou seja, se relacionavam com todas essas formas de mobilidade. Vemos aqui que uma forma de movimento tem impacto numa outra forma de movimento. Quando seu pai voltou, ele não era um estranho para o filho quando eles se encontraram fisicamente depois. E de maneira metodológica mostra tudo o que a gente poderia ter quando a gente pensa no movimento físico do menino, que era também toda a esfera local da sua vida. E o último relato, que a gente chama de o Unfolding the Pushchair, ou desmontando o carrinho de bebê, ocorre na Inglaterra também. Em algum momento do trabalho de campo, percebi que, com relação ao movimento físico das pessoas, nunca havia observado nenhum deslocamento de uma criança e um adulto, no qual cada um se movimentassem
sozinhos, sem nenhum artefato entre eles. Ou seja, sempre havia algum objeto, algum artefato, alguma tecnologia ou alguma nas suas práticas de mobilidade. Vou ter como foco agora o carrinho, que é um dos mais comuns que encontrei. Observando então o carrinho, eu vi, por exemplo, como que fez uma enorme diferença na vida dessa família específica da Lilian e da sua mãe, a mãe e o Gabriel. Fez uma grande diferença na interação da Lilian com outras pessoas e também com o ambiente no seu entorno, fazendo diferença de como ela se relacionava comigo, por exemplo. Quando ela estava no carrinho, eu conversava principalmente com a sua mãe, e quando ela caminhava, aí nós duas falávamos das coisas que encontrávamos no caminho. Observei também que o carrinho tinha diversas partes ou peças, por exemplo, essa espécie de casulo que pode ser encaixado no carrinho de alguma maneira e que pode ser retirado para o bebê dormir também. Ou seja, tem essa interindependência. Isso também acontece bastante. Ou seja, um formato que pode ser adequado ou não, dependendo das circunstâncias. Observei também como que o carrinho era utilizado com relação a outros meios, o ônibus, o carro, a rua. Ou seja, esse conhecimento da mãe era muito importante, no sentido de como utilizá-lo, se ela conseguia ou não utilizar o carrinho com relação a outras tecnologias e artefatos. Assim, os carrinhos foram definidos pela sua própria realidade, com representações particulares do desenvolvimento motor e físico da filha, composição familiar, práticas móveis e também regras de segurança. Suas possibilidades também foram definidas com relação a outras entidades e características, como a montagem da móvel. Por exemplo, no carrinho, na parada de ônibus, podemos ver os elementos que entram nessa prática, vendo as diferentes partes do carrinho que podem ser retiradas, a estar na calçada, segurando a criança enquanto uma dorme, todas as cobertas de plástico também para proteção contra a chuva no inverno, por exemplo, ou o vento. E a gente vê também, não vemos o ônibus, mas vemos o horário dos ônibus, que também está materializada na parada de ônibus. E vai definir o quanto que a mãe e as crianças vão esperar. A gente vê como que a força dela está fazendo para puxar todo o conjunto. Assim, para concluir, temos todos esses relatos centrados em um objeto e na montagem e todos os artefatos. A pulseira de plástico, o carrinho, o tablet, ou seja, permite que as pessoas consigam viajar em sequências complexas com movimentos, objetos móveis que possam se movimentar então com outras pessoas, permitindo que as pessoas viajem, se desloquem por grandes distâncias para, por exemplo, visitar seus netos, com materiais de diferentes funções, conhecimentos, valores, utilizados em situações geográficas e culturais específicas, com corpos humanos em diversas instituições, além do ambiente natural. Nesse conceito observado, ele mostra a interdependência da mobilidade das crianças e com relação a outras pessoas também, e nesse sentido os objetos em si mesmos são mediados pelas crianças e outros, permitindo a sua fisicalidade, a sua complexidade, facilitando então os movimentos corporais ou simulando afetos entre eles. E por outro lado, com relação aos mesmos objetos e à tecnologia.
há formas específicas e quais as materialidades se envolvem, são mobilizadas, levando a mobilidade das crianças, que são forjadas pelos valores, contextos econômicos e culturais, e o fato que esses movimentos, as representações, esses aspectos e experiências que constituem constelações especiais de mobilidade com intersecção com constelações especiais da infância. E terminamos assim, concluímos. Muito obrigada. Gostaria também de mencionar que temos esse livro que está sendo publicado. As cópias em papel ainda não estão prontas, mas logo estarão. Com a coautora Leslie Murray, Children's Mobilities, né? Ou seja, interdependentes, imaginadas e relacionais, a mobilidade das crianças.